Olá, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver vendo em outro horário. Seja qual for o momento que você chegar aqui, eu quero que você se sinta muito bem-vindo, acolhido, abraçado. A espiritualidade preparou esse momento, essa frequência, essa energia com muito carinho para nós, para mim e para cada um de vocês. E embora nós não estejamos nos encontrando num espaço físico, nós estamos nos encontrando num espaço vibratório. Então, seja bem-vindo, entre. E eu te convido, antes de entrar de uma vez, né, já toma a decisão de pendurar aí. Imagina como se tivesse um lugar para você tirar o sapato e para você pendurar o casaco. E pendure e deixe a turbulência da semana, as preocupações, as dores, a agitação. Tome a decisão de entrar nesse espaço já um pouquinho mais aliviado, um pouquinho decidido para criar internamente um lugar de receber. Esse nosso grupo tem, né, grupo de estudo tem um propósito, que é um propósito orientado para autoconhecimento, para autotransformação e a busca da nossa cura interior, que todos nós sabemos que só pode ser encontrada dentro da nossa própria verdade, do nosso próprio espírito. E para que a gente possa, de verdade, ir nessa direção, é muito importante que a gente faça algumas escolhas. A primeira delas é ir abrindo caminho, ir tirando um pouco da sobrecarga do cotidiano e entrando num espaço de receptividade. Para quem está chegando aqui com a gente pela primeira vez, nós sempre damos a instrução que a espiritualidade nos passou, que é sugerir para que cada um tenha um recipiente com água, que pode ser uma garrafinha, pode ser uma jarra, pode ser uma garrafa de água mineral, o que você preferir. E nessa água, né, todos nós sabemos que a água é um excelente veículo de comunicação energética, de comunicação de frequência, de comunicação de energias de cura. E essa água é usada pela espiritualidade justamente como recipiente onde será depositado aquilo que foi preparado para você. Como eu falei, nenhum de nós chega aqui por acaso, e nós viemos nesse momento buscando algo, cada um tem uma intenção, e ao colocar, ao preparar a sua água, tenha essa intenção em mente. Né? O que você deseja, o que você está buscando. E acredite, a espiritualidade vai estar depositando tanto energias, frequências, medicamentos vibratórios que você vai utilizar ao longo dos 15 dias. Nós sugerimos que você tome pelo menos a quantidade de uma xicrinha de café pela manhã e uma xicrinha de café à noite, mas se você tiver intuição, sentir no coração, pode tomar mais vezes. Lembrando sempre, de hora que mais ou menos tiver um terço, um quarto, você voltar a completar com água, sempre mentalizando que a espiritualidade vai estar sempre renovando e atualizando isso que ela acrescenta para cada um. Se houverem necessidades individuais, coloca um para cada um da família. Se for só para manter uma energia boa, uma harmonia, você pode ter uma água que será depois usada pela família toda e que pode ser colocada, inclusive, na água de consumo geral de todos, sempre sendo renovada e mentalizando. E é isso. A outra orientação que nós também damos é que a gente realmente, a partir desse momento, né, a mesma intenção que a gente colocou ali na água, que a gente também tem agora na mente e no coração. O que é que te trouxe, né, a entrar aqui, assistir essa live? O que é que te conectou com a ABE, que é a Associação Beneficente Esperança? Que nós temos esse propósito de autoconhecimento, autotransformação e de autocura. Então, o que você veio buscar? Saúde física, emocional, espiritual, sintonia, aprendizado. Vai mentalizando.
vai elevando o coração, sintonizando com a espiritualidade, com o seu anjo da guarda e mentalizando isso. E nós vamos então começar primeiro com uma prece, né? Eu esqueci de enfatizar, vocês já estão percebendo, hoje eu aqui estou sozinha, mas na espiritualidade estamos todos juntos. E a equipe está trabalhando lá no centro, na ABE, os trabalhadores estão em casa vibrando. Nós somos uma equipe, tanto de encarnados como desencarnados, e você que se junta a nós também faz parte. Né? Eu lembro sempre que todos são doadores e receptores. Então, abra seu coração para doar, abra seu coração para receber. E nós vamos fazer isso melhor agora na prece. Então, quem estiver confortável, eu peço para que feche os olhos, né? Deixa a coluna alinhada, mantenha o corpo bem relaxado, solte os ombros. Vamos fazer uma respiração bem profunda, tranquila, sem forçar. Mas na hora que nós inspiramos, a gente recebe já essa energia boa que está chegando. E à medida que a gente expira, liberamos, soltamos tudo aquilo que estiver pronto para sair. Inspira e expira. Aceitando o que você já consegue receber. E aceitando também aquilo que ainda não dá para soltar. Mas pedindo ajuda da espiritualidade para que a misericórdia e o amor de Deus, de Jesus, dos anjos, de Maria, vá se derramando sobre nós, que o amor, como uma força adstringente, vá facilitando com que a gente relaxe, com que a gente expanda, com que a gente se torne capaz de receber cada vez mais, soltar cada vez mais. Jesus de misericórdia, nesse momento especial que nos preparamos coletivamente para nos lembrarmos da sua passagem pela Terra, em um momento em que, em perfeita comunhão com Deus, o seu coração se colocou ao serviço da humanidade, nos ensinando o caminho da renúncia do ego, do orgulho, da razão, da vaidade, para que possamos ter a coragem de nos entregar à vontade suprema de Deus. Nesse momento que nos aproximamos do tempo da Páscoa, do tempo do ressuscitar, do ressurgir, do trazer o velho, de deixar o velho eu ir, de trazer o novo eu para a vida. Deixar o velho eu ir, abraçar o eu espiritual, o eu divino. Jesus, nós os pedimos que o teu amor nos toque, que a tua sabedoria nos ampare e que esta lembrança, essa revivência possa ser para nosso psiquismo como um rito em que nos amparamos na tua força espiritual, para fazer esta passagem
sem a dor, sem o medo, sem angústia, só com a entrega. Que possamos não ter medo, Senhor, das acusações, das injúrias, das palavras, das ofensas, das cobranças que se derramam sobre nós. Mas que possamos confiar no amor que a tudo sustenta e que permite que a vida brilhe e seja na sua essencialidade. Que sejamos entrega, que sejamos misericórdia, que sejamos consciência, que sejamos compreensão e que, acima de tudo, possamos profundamente aprender sobre o perdão. Mestre, ensina-nos, inspira-nos, orienta-nos. Cura as feridas da nossa alma e do nosso coração. Educa-nos nos estados de compreensão e consciência. E aprofunda-nos no caminhar junto às estradas do amor, da compaixão e da misericórdia. Que assim seja. Bom, preparando o nosso encontro de hoje, pensando, Sexta-feira Santa, a Páscoa chegando, nós conversamos já em outros anos, mais especificamente sobre a Páscoa e esse significado, mas eu pedi inspiração do que seria oportuno trabalhar. E me veio algo que não é muito original, mas é muito pertinente, que é o momento do perdão, a consciência do perdão, o valor do perdão. Esse é um tema que nós também já conversamos bastante aqui. Acho que, se não me engano, nós já fizemos umas 2 lives falando sobre o perdão. Por isso, eu trouxe, esse tema, aprofundando o perdão através da compreensão. Porque por mais que a gente já tenha compreendido, e eu acredito que todos nós já compreendemos como é importante perdoar, a verdade é que nós ainda falhamos bastante nesse processo, tanto de perdoar ao outro, como de se perdoar. Eu acredito até, não sei quanto a vocês, mas falo por mim, quanto ainda é tão difícil o auto-perdão. No meu caso, até nem digo que é o auto-perdão relacionado às falhas recentes, mas aquela culpa que a gente carrega lá na alma, tão atávica, tão dolorida e tão profunda. Então, assim, me coloco hoje no pé do Mestre, pedindo à equipe espiritual que me inspire, para partilhar com vocês algumas reflexões e também pedir inspiração, para que discernimentos superiores possam cada vez mais chegar para mim e para vocês. Eu vou começar lendo um texto que, infelizmente, eu não sei a autoria. É um texto que chegou numa dessas mensagens de WhatsApp, não veio com autoria, mas eu achei tão pertinente, tão inspirador, que resolvi começar com ela. Então vamos lá. Não se importe com todos os rabiscos, nem com todos os papéis amassados na lixeira, porque todo texto bom de ser lido foi rascunhado antes. E por mais belo que seja, é natural que ao reler perceba uma palavra para ser acrescentada, trocada, excluída. A ausência de uma vírgula, a necessidade de um ponto, uma interrogação que surge de repente. Viver é refazer o próprio texto. E
É com essa inspiração que eu quero começar a falar de compreensão que aprofunda o perdão, né? Por que compreensão? De onde vem essa ideia? Tem um mestre aqui que inspira o nosso curso aqui de parapsicologia, o Pedro Grisa, que ele fala que perdoar é uma situação um pouco fora de posição, porque dá para nós a impressão que a hora que eu perdoo alguém é como se eu me colocasse numa condição superior à dele. E nós, na verdade, nunca estamos nem acima nem abaixo de ninguém. Estamos sempre no mesmo nível, somos todos irmãos. Não quero invalidar o perdão com isso. Eu quero só trazer a visão dele, que é muito elucidativa, que é, ele diz assim, quando nós verdadeiramente compreendemos, nós não precisamos perdoar. Por quê? Porque no fundo, né, a primeira coisa para que nós lembremos ao tentar entender, vamos começar com o erro do outro, com a dificuldade do outro, a falha do outro. Se nós colocarmos qualquer pessoa no contexto adequado, de que esta pessoa, assim como nós, aqui no planeta Terra, somos muito jovens, muito pequeninos, somos bebês, somos crianças. E quando uma criança erra, a gente corrige, a gente orienta, a gente, né, traz apoio, mas a gente não condena, a gente não julga, porque é esperado de uma criança que ela erre. E principalmente se a gente lembrar que, ok, às vezes nós já temos conhecimento, nós já temos aprendizado, mas lembre sempre de olhar que o outro não está no mesmo lugar que você em termos de oportunidades. Né? Quantas informações chegaram para a sua vida, quanto discernimento, quanta oportunidade de aprendizado, quanta informação que o outro pode não ter tido, ou não ter tido a maturidade de absorver. Então, por isso que eu coloquei na chamada da live, Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, essa é a primeira orientação que a gente dá para entender com mais profundidade o erro do outro. Se o outro está errando, mesmo que seja um erro consciente, se ele ainda está cometendo erro, é porque ele está afastado de algo importante dentro dele. Está afastado da luz divina dele, está afastado de algum discernimento que o liberte daquele erro. Então ele não tem tudo o que ele precisa ainda para dar o salto. Então ele não sabe o que faz. Quando a gente coloca isso no contexto psicológico, a gente já pode dar um passo, né? E aqui eu coloco de novo a distinção que algumas vezes eu já fiz para vocês. Nós temos um subconsciente e nós temos um consciente. O nosso subconsciente, ele é programado, tal qual um computador, pelas experiências que a gente viveu desde a nossa concepção, da nossa gestação, dos eventos da nossa primeira infância, da infância, da adolescência, da juventude e da vida adulta. E a maior parte dessas programações funcionam de uma maneira automática no nosso subconsciente. O nosso subconsciente está sempre tentando nos proteger, sempre tentando garantir a nossa sobrevivência. E muitas vezes ele foi programado para fazer isso de uma maneira muito atrapalhada, seja pela nossa história, seja pela história dos nossos antepassados, seja pela nossa própria programação de outras vidas. Infelizmente, poucas pessoas têm um bom nível de autoconhecimento e um treino de aprender a reconhecer essas programações e reprogramá-las.
Esse é um convite, né, que a espiritualidade faz para a gente, né, através do autoconhecimento, nós nos tornamos capazes de fazer isto, mas a verdade é que a grande minoria faz isso. E mesmo nós, que já nos tornamos capazes de fazer um pouco mais, ainda temos muitos pontos cegos na nossa consciência. Há muitas coisas que acontecem, há muitas maneiras com que nós reagimos, fazemos, falamos, e que a gente ainda não compreende as origens, as causas, e por que é que o nosso subconsciente está nos empurrando a agir dessa maneira. Então, eu sempre falo para as pessoas, nós não vamos justificar a atitude do outro, nós vamos compreender. Por quê? Porque sim, há muitas coisas que são danosas, que ofendem, que machucam, que produzem consequências bem desafiadoras para o planeta Terra, para outros seres vivos, para nós mesmos, para as próprias pessoas que os cometem. Mas se nós formos capazes de compreender o que leva uma pessoa a agir assim, a gente se torna capaz de, naquele momento, retirar o nosso julgamento. E nós conseguimos entrar com a nossa compaixão. E aí a gente se torna capaz de fazer aquilo que Jesus convidou quando disse: eu amo o pecador e odeio o pecado. Eu acho a palavra odeio uma tradução complicada, né? Não acho que Jesus tenha falado odeio, mas percebo que o pecado, né? Ou seja, aquele ato cometido por uma programação atrapalhada dentro da pessoa, de fato é negativo, é ruim e precisa de uma intervenção. Então, sempre há algo que nós podemos fazer. Então, quando eu fui ferido por alguém, né, há um aprendizado. Então, primeiro compreender o que leva uma pessoa a agir da maneira que ela agiu comigo. Então, o que está por trás disso? E aí a gente é convidada a calçar um pouco o sapato do outro. A Louise Hay tem um áudio que eu gosto muito, que fala sobre cura, autocura, quem tiver curiosidade acha no YouTube, em que ela fala assim sobre nós trabalharmos com os nossos pais. E muitas vezes nós temos muita mágoa, muita raiva, muito ressentimento, muita incompreensão para com os nossos pais. E ele tem um bom exercício para aprender essa compreensão que aprofunda o perdão. E aí, o que ela sugere? Ela sugere que, numa visualização, nós nos imaginemos abraçando nosso pai pequenininho, criança, ou nossa mãe pequenininha, criança, menininha, e que nós olhemos para aquela criança sentindo o que essa criança está vivendo. Então, a criança ferida que mora dentro do seu pai, a criança ferida que mora dentro da sua mãe. E ali você vai entender um pouco das programações que estão dentro do psiquismo dessa pessoa. Esta criança que talvez não tenha sido amada direito, que não tenha sido desejada, né, quando foi gestada da maneira correta, que passou por traumas, que tem medo, que está assustada, que está carente. Quando você coloca seu pai nessa perspectiva e vê a história, relembra a história que ele viveu, eu sempre falo, vai conhecer a história dos seus pais, porque isso vai fazer você compreendê-los. Por que eles agiram do jeito que agiram com você, quando foi o caso deles falharem? E você vai entender que eles, entre aspas, porque ninguém é vítima, mas eles foram vítimas das mesmas coisas ou coisas muito parecidas das quais você se sentiu vítima deles. Porque a gente tende a repetir e oferecer aquilo que a gente recebeu. Então, você vai ver que o pai deles, a mãe deles, a avó, o avô, ou alguma circunstância da vida deles trouxe desafios que moldou essas programações e fez com que eles agissem com você de uma forma atrapalhada.
E a hora que você consegue olhar para o seu pai e para sua mãe dessa maneira, você não justifica, mas você compreende. E quando você compreende que o seu pai e sua mãe deu o melhor que ele tinha para dar, você automaticamente pode liberar a mágoa, o ressentimento, a raiva, o ódio. Você pode se dar o direito de sentir o que você estiver sentindo, mas quando a compreensão chega, né, esses sentimentos se soltam, se liberam, e você não tem mais que carregar. E o perdão, enquanto proposta psicológica, é exatamente isto, né? Perdoar não é justificar o erro do outro, perdoar é compreender o erro do outro e soltar as consequências emocionais que a atitude daquela pessoa gerou em nós. Lembrando sempre que não é o ato do outro que produz os nossos sentimentos, mas é a maneira como nós respondemos ao ato do outro. Quando nós éramos crianças, no caso do pai e da mãe, nós tínhamos muito poucos recursos, né? Mas, então, muito provavelmente, os sentimentos ficaram muito intensamente impregnados. Mas hoje, como adulto, você pode ajudar a sua criança interior a olhar para aquele pai, para aquela mãe e compreendê-los de outra maneira, com isso liberando os sentimentos. E perdoar é sim liberar a mágoa, a raiva, o ressentimento, o ódio, né? E a gente perdoa, a gente já falou isso, não é por causa do outro, mas é por causa de nós mesmos. Os padrões que nós não soltamos, a gente revive. Então, se eu tenho um pai que eu não consigo compreender e, consequentemente, não consigo perdoar, a minha tendência é atrair na minha vida pessoas parecidas com ele, que vão repetir os mesmos padrões, até que eu faça, até que eu compreenda, até que eu perdoe e libere. Quando eu soltar a carga, quando eu soltar e fizer o aprendizado, aí eu não preciso mais repetir a lição. E muitas vezes, isso a gente vê nos consultórios, né? Eu sou terapeuta, a gente vê exatamente isso, o quanto a gente repete em todos os principais, quase todos os principais desafios da nossa vida, os temas de revivência mal resolvidos com nosso pai, nossa mãe, nossos avós, nossos parentes da primeira infância, ou os nossos grandes traumas. E mesmo os nossos grandes traumas, né, nós somos chamados de um jeito muito profundo a olhar para eles e buscar essa mesma compreensão. Se fomos nós os agentes, né, se nós fizemos escolhas ruins que nos levaram ali, compreender o que nos motivou, compreender o que a gente ainda não aprendeu, compreender quais eram as nossas programações atrapalhadas, o que é que o nosso subconsciente estava movendo naquele momento, que fez a gente entrar naquele lugar para viver aquele trauma. Muitas vezes, padrões de outras vidas, né? Às vezes as pessoas falam assim, por que é que a gente está atraindo isso agora? Será que lá atrás a gente cultivou algo assim? Mas a vida, ela não é burra, ela não vai olho por olho, dente por dente. Né? A proposta dela não é trazer na mesma magnitude aquilo que a gente produziu lá atrás. A ideia dela é que nós olhemos para nosso plantio com a sabedoria daquele que colhe o que interessa verdadeiramente para o crescimento do espírito. Se você estiver atento, escolhendo o que colher, né, você pode dizer: isto aqui eu não preciso colher, não é útil para mim, isso eu entrego para o universo. Isso pode ser compostagem, e eu vou colher o fruto bom, vou colher aquilo que amadurece meu entendimento de mim mesmo, minha capacidade de amar, minha capacidade de ser solidário, de ser amoroso, de ser compreensivo com o outro. E aí eu chego no ponto que para mim é o mais nevrálgico de hoje, né, que é o auto-perdão. Eu vejo que a imensa maioria, acho que eu nunca atendi ninguém em consultório cujo tema mais essencial e importante, que está lá no profundo do psiquismo,
trazendo as principais dificuldades. Não conheci ninguém cujo tema mais profundo e importante não fosse culpa. Seja porque somos de fato um planeta de prova e expiação, seja porque a nossa sociedade cultiva a culpa de uma maneira muito profunda, ou porque somos imaturos mesmos, então temos muito ainda repetição de erros até nos tornarmos capazes de acertar mais do que errar. Mas a verdade é que lidar com essa culpa é o maior desafio psicológico que uma pessoa enfrenta, e eu posso me incluir nisto, né? Com todo o conhecimento, treino e autotransformação que eu já venho fazendo, esse ainda é um tema que machuca profundamente e me propõe sempre um processo de autossuperação. E aí eu compartilho com vocês as reflexões que eu venho fazendo sobre isso. Que é, primeira coisa, né, olhar com esse olhar de criança. Do mesmo jeito que eu propus para vocês, pensar que aquele que errou com você ainda é criança, ainda é imaturo, e que, consequentemente, vai cometer erros de criança, e alguns erros são bastante severamente atrapalhados, você também, lá no passado, os cometeu. Né? Hoje a gente já ainda é bastante maturo, imagina como nós éramos lá atrás. E a verdade é que nós fomos violentos conosco e com os outros, nós fomos desrespeitosos com a energia da vida, com a energia sexual, com as relações afetivas, nós desapontamos os outros, traímos, fomos traídos. As histórias humanas se repetem numa escala absurda. Os temas são quase que sempre os mesmos. Muda o enredo, muda os personagens, muda o pano de fundo, mas a temática é muito parecida. Né? É a alma humana acordando e aprendendo a sair do egoísmo, aprendendo a sair de um olhar do imediatismo para o cultivo da capacidade de amar e valorizar o sagrado e a vida em si, da reconexão com o divino. E se nós alcançamos um pouco mais de força, status, poder, provavelmente cometemos erros ainda maiores. Ou maiores no sentido assim, de numa escala, numa abrangência mais intensa. E aí a culpa também tende a ser muito forte, muito intensa. E o que é que a gente tem então para fazer com isso? Olhar e compreender que aqueles erros foram provavelmente os propulsores dos melhores amadurecimentos espirituais que a gente já pôde ter. Que sim, muito provavelmente há muitas pessoas ainda feridas pela consequência dos nossos erros. Todos nós temos, inclusive, inimigos espirituais, né? Pessoas ressentidas que vêm aqui apontando o dedo até hoje para a gente. E falando de coisas que nós ainda não conseguimos transformar completamente dentro da gente. Mas isso significa que nós temos que ser punidos, que temos que sofrer, pagar com dor? Né? Esse, na verdade, não é o caminho. A dor, o sofrimento, a autopunição ou a punição do outro não é o que promove o crescimento verdadeiro. O que promove o crescimento verdadeiro é a consciência, a compreensão. Então, que a gente busque a compreensão de si mesmo, cada vez de um jeito mais profundo, cada vez de um jeito mais inspirado, cada vez de um jeito mais largo. Né? Você pode perceber que nossa perspectiva de nós mesmos, ela varia muito. Há um dia que a gente está olhando para a gente tão de pertinho, vendo tanto a nossa sombra e tão identificado com ela que a gente não consegue enxergar nada de lúcido, nada de bom em nós. Mas à medida que a gente ganha um pouco de perspectiva e se afasta, especialmente quando a gente se permite ser olhado por si próprio, a partir de uma inspiração superior, a partir do olhar de Deus, do nosso mestre, do nosso guia,
né, do nosso eu interior, do nosso amparador, do nosso anjo da guarda. Aí a gente começa a ver nossas falhas sobre uma perspectiva mais realista. E a gente consegue ver onde já progrediu e o quanto já progrediu, e isso é maravilhoso, né? Um professor educando uma criança não vai ficar frisando para ela os erros que ela está fazendo. Vai sim ir apontando os erros, mas vai estimulá-la a ver os acertos e os progressos. É assim que Deus age conosco e é assim que Ele nos convida a olhar para si próprio. E é assim que Ele nos convida a olhar para essa dor profunda que a gente carrega lá dentro. E essa dor profunda, que muitas vezes faz a gente não se sentir merecedor, faz a gente se sentir, atrair uma série de doenças psicossomáticas, uma série de dores, né? Todas as doenças autoimunes, por exemplo, estão muito ligadas à culpa. Né? Todas as doenças de pele estão ligadas à vergonha e a uma percepção distorcida do eu que vem da culpa. E assim por diante. Por que estou falando isso? Porque agora nós estamos nos preparando para entrar na nossa vibração e eu vou convidar vocês a procurar um pouquinho esse lugar de culpa que vocês ainda carregam aí dentro, onde vocês já percebem. Então, onde você sempre tem a impressão de que você tem que ou se esforçar demais para merecer algum retorno, ou onde você está sempre esperando ser rejeitado, cobrado, acusado, ou se você frequentemente, né, sofre agressão, pessoas que sofrem muito bullying, né, são pessoas que têm no subconsciente a sensação de que merecem ser punidos, provavelmente por culpas inconscientes. Então, aquela pessoa que sempre chega e fala para mim assim: nossa, Sandra, onde eu vou, eu sou agredida, as pessoas vão falar mal de mim, as pessoas vão apontar os meus defeitos, quase que gratuitamente. Então, é porque existe muita culpa. Então, vamos convidar esta culpa que a gente carrega, que é de origem espiritual, que está lá na alma, ela exige da gente compreensão. E ela também pede da gente o entendimento de que tem uma dimensão dela que requer ajuda espiritual, requer um mergulho na misericórdia divina, um mergulho no amor maior de Deus. E é isso que eu vou convidar vocês a praticarem um pouquinho comigo agora, nesse momento de vibração. Então, nesse momento, eu vou convidar vocês a fechar os olhos. Quem quiser deitar ou sentar, encostar, sempre procurando deixar as costas retas, o pescoço relaxado, os ombros alinhados e relaxados. Solte as mãos, se você estiver sentado, solte sobre as pernas, sobre o braço da cadeira. Sinta seu corpo bem acomodado no sofá, na cadeira, na cama. Tome consciência do seu corpo. Vamos respirar fundo, profundo e lentamente. Inspira, solta o ar devagar e relaxa. Relaxa gostoso, relaxa suave, permitindo uma conexão delicada, amorosa, harmoniosa com a espiritualidade, com
com o seu coração, com o seu interior, com Jesus. Vamos nos conectar com Ele hoje, com Ele sempre, né? Mas hoje mais focadamente. Concentre no seu coração. Se você puder, inclusive, coloque suas mãos sobre o seu peito, sobre o seu coração. Sinta as batidas do seu coração. Sinta a energia que o seu coração emite. Hoje há aparelhos em que cientificamente se tornaram capazes de medir com precisão o campo magnético que o nosso coração produz. E ele é muito largo, forte, intenso. Nosso coração emite um campo mais poderoso que o nosso cérebro. E eu vou convidar você a convidar Jesus a entrar nesse campo. Visualize o Mestre. Imagine-se abrindo as portas do seu coração. Imagine-se convidando o Mestre a entrar. Veja quão respeitoso Ele é, como Ele vem de mansinho, delicado, gentil, respeitando profundamente a sua escolha. Entre junto com Jesus, dentro do seu coração. Deixa Ele te guiar nessa jornada. Sinta Ele te pegando pelas mãos e te conduzindo. Ele conhece o caminho. Vai com Ele. Ao entrar no seu coração, junto com Jesus, lá dentro já agora, perceba como o seu coração é amplo. E o quanto ele é cheio de entradas, camadas e profundidades. Jesus sabe até onde exatamente você está pronto para ir. Não há pressa. O trabalho de autoconhecimento e autocura ao tempo certo. O tempo do seu equilíbrio. O tempo da
da sua verdade, o tempo da escolha da sua sabedoria. Caminhe com Jesus para dentro do seu coração, bem tranquilo, como uma criança que se deixa conduzir, como uma criança que você verdadeiramente é. E Ele vai te levar até onde pertencer, aquilo que você já está pronto para sentir e cuidar. Ele vai te ajudar a acessar algumas feridas e quem sabe vai te ajudar a se aproximar dessas culpas, dessas cobranças, dessas acusações, dessas autopunições que estão aí. Deixa que Ele te conduza. Deixa Ele te explicar e te falar o que você tiver pronto e ou precisando aprender. Deixa Ele ajudar você a trazer uma perspectiva nova de compreensão sobre esse lugar, sobre esses eventos, sobre essas pessoas, sobre si mesmo. E em silêncio profundo, ore com Ele. Deixe que a misericórdia divina se derrama profundamente sobre seu coração. Permaneça com Jesus aí dentro do seu coração, enquanto você sentir que pertence. Deixando que esse trabalho de autoconhecimento, de compreensão e de cura vá se completando.
Enquanto isso, a equipe espiritual vai passando sobre as nossas casas, nosso ambiente de trabalho, sobre os nossos campos de energia, nossos corpos sutis, nosso perispírito, nosso corpo físico, nos harmonizando, nos equilibrando, nos intuindo, nos purificando. Vamos nos irmanando uma energia boa, de quietude profunda, de confiança, de paz. Vamos deixando essa energia boa que está tocando a nossa alma, o nosso coração, trabalhar serenamente em nós. E também vamos doando delicadamente aquilo que for útil aos nossos irmãos, inclusive aqui uns aos outros. Mas ao trabalho que acontece lá na ABE presencialmente. Também vamos mentalizando as águas, recebendo e acreditando no trabalho lindo que eles fazem, de depositar sobre as águas de cada um de nós exatamente aquilo que nós precisamos para o nosso melhor bem. Deixamos que essa energia linda que nós produzimos juntos irradie dentro do ministério de Jesus, a serviço do bem maior, a serviço do nosso planeta. A serviço do acalmamento das dores, da recuperação de uma perspectiva de compreensão que liberta, que cura, que inspira, que transforma. Como dizia nosso amigo Francisco, nós reconhecemos que somos todos irmãos. Nós, os humanos, as plantas, os minerais, os animais, o nosso planeta, irmão Sol, irmã Lua, irmã Chuva. Lembramos que fazemos parte do do todo. Que estamos unidos num grande amor. Um amor que hoje se prepara para celebrar a Páscoa. A chegada do fogo espiritual divino que revela a verdade essencial daquilo que nunca morre dentro de nós. Que estejamos prontos pelo menos um pouquinho mais a partir desse momento e até domingo e cada dia que se seguir para esse processo de transfiguração da nossa essencialidade, para honrarmos o rito do Cristo, oferenda de Jesus. Ele não quer nos falar de sofrimento, ele nos quer falar de perdão, compreensão e amor.
Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Que lembremos sempre da nossa imaturidade, da imaturidade daqueles que caminham conosco e possamos nos apoiar nas mãos firmes deste nosso irmão mais velho, para andar sempre na direção certa, levando a bandeira da paz, do amor, da cooperação, da fraternidade, da alegria. Enchemos, Senhor, nosso coração de gratidão. Obrigada por esse momento, por essas pessoas, por essa energia linda que se derrama sobre nós. Obrigada pela dádiva do perdão, da misericórdia, que nos relembra que somos filhos amados de Deus, que pertencemos a Deus, que estamos aqui para deixar a luz divina brilhar em nós. E até que sejamos completamente capazes de fazer isto, possamos de verdade ter paciência, perseverança, compreensão e amor conosco mesmo. Desejo de coração para vocês uma Páscoa muito luminosa, cheia de paz, amor e conexão com aqueles que nos são queridos. Que a gente tenha a ousadia, né, de levar a misericórdia e o perdão um passinho à frente, um pouquinho melhor a cada dia que se passa. Um abraço apertado, um beijo no coração. Eu amo vocês.